Olá a todos! No cardápio de hoje, advérbios de modo, porque conhecimento gramatical, numa prova de Enem, claro que ajuda. Então, para começo de conversa, é bom esclarecer que advérbios são palavras que modificam verbos, adjetivos ou até eles próprios. Mas agora vamos ver mais de perto a ação deles relacionada aos verbos apenas, como afirma no primeiro tópico. Los adverbios de modo se usan para expresar la manera como se realiza la acción del verbo. Por exemplo, você vai dizer que alguém está andando, está caminhando. Como falar isso em espanhol? Alguien está caminando. Ok. Caminando, verbo. Mas se eu quero modificar essa ação, esse verbo, o que eu posso utilizar? Um advérbio. Esse prefixo, inclusive, ad, significa perto, proximidade. É aquela palavra que está perto de um verbo, portanto. O que eu poderia utilizar aí nessa situação? Alguien está caminhando lentamente. Então, essa palavra que vem terminada de mente, no geral, é um advérbio, como diz o nosso segundo tópico, certo? Mas o que é interessante nós percebermos é que ela sempre traz um valor, uma modificação, uma caracterização para a forma como aquela ação está sendo desenvolvida. Aunque la mayor parte de los adverbios de modo se construyen con el sufijo mente, utilizamos frecuentemente una serie que prescinde del sufijo. Por ejemplo, mejor, peor, bien, regular, mal, rápido, despacio, odre, aposta, assim como conforme. Pessoas, aunque é uma palavra que não deve passar despercebida aos nossos olhos. Aunque estará provavelmente em um dos textos que você vai se deparar na prova, com que você vai se deparar na prova do Enem. Aunque, ainda que, embora uma conjunção concessiva, certo? Embora a maior parte dos advérbios de modo se construam com a terminação mente, como já foi mencionado, né? Existem outros advérbios sem esse sufixo, sem essa terminação. Por exemplo, melhor, pior, bem, regular, mal. Se eu coloco essas palavras junto a um verbo, elas vão agregar um valor. Repare que não é o mesmo dizer Juan escribe bien actualmente e Juan escribe actualmente. Na segunda frase, ele simplesmente exercita a escrita e na primeira, ele o faz de uma forma louvável. Então, isso está a cargo do advérbio. Essa qualidade do fazer bem a escrita fica a cargo do advérbio. Por isso que se diz, para eu descobrir, para eu identificar essa classe gramatical, basta perguntar para o verbo como. Como se faz isso? Como ele escreve? E a resposta, bien. Esse é, portanto, o modificador do verbo na situação. E agora, sem mais demora, passemos a uma atividade que pede para escrevermos no caderno apenas a opção que contenha um advérbio de modo. Primeira, letra A. Lo hizo muy deprisa. Lo hizo, o fez. Isso é o passado do verbo hacer. Então, lo hizo, o fez, muy deprisa, muito depressa. E se eu me pergunto quem está modificando o verbo fez, seria muy deprisa. E agora eu tenho que decidir quem é o advérbio de modo. Muito ou depressa? Qual dessas palavras expressa uma forma como essa ação foi desenvolvida? Depressa, não é isso? Porque muy ou muito é um intensificador, é de intensidade. Então, temos uma palavra modificando um verbo e expressando a forma como ele foi praticado. Achamos a resposta? Talvez. Vamos olhar os itens seguintes para ter a certeza. Aún no lo hizo. Aún é outra palavra que também você não pode perder de vista. Aún, ainda. Ainda não o fez. Como o fez? Ainda? Essa resposta não está inteligível, não está lógica. Letra B,
está eliminada. Letra C. Lo hizo ayer. Ayer é uma palavra que expressa tempo. Ontem. O fez ontem. Como foi feito isso? Ontem? Não, também não é uma resposta legal. Item correto, A. Item 2. Arrugado bastante. Esse verbo rugado, que é um passado de rugar, pode ter dois sentidos, certo? Não é um falso amigo, porque também guarda o significado do português, que é jogar, mas é preciso lembrar da outra possibilidade, que é brincar. E nessa situação em que a frase está descontextualizada, ela pode ser traduzida das duas formas: jogou bastante ou brincou bastante. Bastante é uma palavra que está agregando um valor ao verbo? Sim. É diferente eu dizer que jogou e jogou bastante. Porém, a questão é: isso é um advérbio de modo? Dúvida. Então vamos para o item B para ver se ele se encaixa melhor aqui com o advérbio de modo. Arrugado, peor. Nós vimos lá acima, antes, né? Que peor era sim um advérbio de modo. Então já temos a fundamentação do conteúdo. Provavelmente B é a resposta correta. Mas, letra C. Arrugado dinheiro. Esse daqui é descartável de cara, porque dinheiro não modifica arrugado. Se eu perguntar como arrugado dinheiro, é uma resposta totalmente fora de nossa cogitação. Item correto, B. E por que o item A não está bem? Porque bastante, na verdade, ele nos agrega um valor de intensidade e não de modo. Próximo, le golpeou adrede. Lhe feriu propositalmente. Adrede estava também na nossa lista dos advérbios de modo. Então, letra A, alerta aí, certo? Letra B, le golpeou mucho. Esse mucho, por nossa experiência no item anterior, é um intensificador, é de intensidade, não de modo. Le golpeou en la cara. Isso já nos faz pensar em lugar e não modo. Letra A é a correta do terceiro item. E quarto, se marchou em coche, ou seja, foi embora num carro. Coche não nos dá o valor de modo, mas de transporte. Se marchou a su casa, também lugar. Se marchou despacio. Despacio é o quê? Devagar. Lembra da música, né? Despacito. Devagarinho, ela quer dizer. Então, a maneira como uma pessoa foi embora. Item correto, C. Ok, pessoas. Então, resolvida essa questão 13, teremos outra em nossa atividade referente a essa aula. Espero que vocês se saiam muito bem e um abraço. Estudem, caso não percam tempo.